Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Alan Vascaíno. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tem um montão de vídeo legal aqui no canal, vai lá assistir, mas vamos direto ao ponto. Eu tenho comentado aqui em outros vídeos que eu estava um pouco preocupado com a situação do Vasco no mercado, a forma como o Vasco estava se movimentando no mercado, principalmente o modus operandi lá da 777 e do Paulo Brax. Eu gravei um vídeo no dia 20 de novembro, um Reels, né, um corte de um vídeo, dizendo que estava preocupado com a negociação do Wellington Rato, porque eu achava que o Vasco estava agindo com um pouco de falta de ética, na minha opinião. Eu não sei se eu sou inocente demais, mas tudo isso que eu venho acompanhando vem cada vez fortalecendo mais essa minha opinião. O que acontece? Quando eu gravei esse vídeo no dia 20 de novembro, o Vasco estava com tudo acertado com o Wellington Rato. Eu vi uma entrevista do empresário do jogador dizendo que tinha as bases salariais, tempo de contrato, tudo acertado já com o Vasco. E o Vasco faltava só formalizar uma proposta do Atlético Goianiense para se acertar com o Atlético Goianiense e o jogador vir jogar no Vasco. O Vasco não procurou o clube, foi demorando, as coisas foram acontecendo e eu percebi que o presidente lá do Atlético Goianiense, o Adson Batista, estava incomodado com essa situação. Porque ele estava dando entrevista dizendo que não tinha proposta do Vasco, ele estava falando muito de Vasco para uma situação que não tinha proposta. O Wellington Rato deu uma entrevista na ESPN, disse que tinha proposta do Vasco. O presidente do Atlético Goianiense veio a público dizer que não tinha, desmentiu o jogador. Aí o empresário veio e disse, não, ele se confundiu e tal. Ficou um clima bem ruim nessa situação. Logo depois, o Wellington Rato fez uma participação no canal do Nicola e falou também de novo do Vasco, que tinha uma proposta do Vasco. Aí ele até errou, falou, a gente está esperando o presidente do Vasco voltar da Europa, na verdade estava esperando o Paulo Brax, que não é o presidente do Vasco, obviamente, voltar da Europa para poder acertar e tal. E mais uma vez o presidente veio a público dizer que não tinha proposta. E o que aconteceu? Dizem que não teve proposta, a gente não sabe o que aconteceu e o jogador não vai mais pro Vasco. A minha preocupação não é o Wellington Rato não vir mais pro Vasco. A minha preocupação é tudo que está acontecendo em volta dessa situação. Então eu vou fazer esse vídeo completo aqui para vocês, porque não foi só o Wellington Rato. Tem outras situações acontecendo, parecidas com essa, no mesmo caminho que essa, que eu vou mostrar para vocês darem a opinião de vocês aqui e me dizer se eu estou viajando ou se o Vasco realmente não está agindo bacana no mercado. Antes, para começar, eu vou botar aqui para vocês o vídeo que eu postei no dia 20 de novembro, tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram, dizendo a minha opinião sobre esse modus aí, o que estava acontecendo. Assiste o vídeo, que depois eu vou continuar aqui, que tem outras histórias acontecendo parecidas. Eu tô achando estranho a atitude do Vasco no mercado, assim, eu não sei se eu que sou inocente demais, mas o Vasco está conversando com os jogadores e não está conversando com os clubes. Entendeu? O Vasco já está adiantado com o Pedro Raul, a gente vai completar essa informação, tudo acertado, mas não se acertou ainda com o Castillo Arreio, nem sei se começou a negociação com o clube japonês. O Vasco está acertado bases salariais com o Wellington Rato, falei isso no vídeo de ontem, o empresário dele já deu a declaração que o Vasco, entre eles e o Vasco já está tudo certo, e o Atlético Goianiense, Lucas Pedrosa também, divulgou um áudio do presidente do Atlético Goianiense dizendo que o Vasco não chegou lá, não chegou com proposta. Dizendo que recebeu propostas de outros clubes, mas não do Vasco. Então assim, cara, eu não sei se eu concordo com esse modus operandi aí do Vasco. Acho que já tá começando com o pé esquerdo. Eu acho que é um pouco até antiético, na minha opinião, tá? Pra falar a verdade pra vocês. Eu acho que o Vasco tem que procurar o jogador e procurar o clube, ou procurar até primeiro o clube, porque o clube é quem detém os direitos do jogador. E se entrar em acordo com o clube, procurar o jogador. Porque tu vai lá, fala pro Wellington Rato, vem pro Vasco, o Vasco tá rico agora, o Atlético Goianiense vai pra segunda divisão, vou triplicar o teu salário. Aí o Vasco não faz proposta pro Atlético Goianiense nem nada, cria um ambiente ruim entre os caras, tá ligado? Aí tem jogador que quer forçar a saída, aí não se apresenta no início do ano, pô, isso não é maneiro, cara, não é maneiro o Vasco já... O Vasco não, né, porque o Vasco não vai estar começando agora, o Vasco já tem 120 anos. A 777 não é maneiro a 777 começar já dessa maneira. Eu não tô achando bacana, não tô achando legal, mas enfim, vamos seguir aqui. Agora voltando aqui, se liga na cronologia. Esse vídeo aí eu postei no dia 20 de novembro. Quando foi no dia 8 de dezembro, em média 15 a 20 dias depois do vídeo que eu postei, saiu a notícia que o Vasco desistiu do Wellington Rato, que o Vasco não queria mais o Wellington Rato, que o Vasco ia tirar o time de campo, não sei o que, blá blá blá. Tá. O que acontece? O Wellington Rato já tinha aprovação do departamento técnico do Vasco. O Wellington Rato tinha aprovação do Barbieri, tinha aprovação do Abel Braga. Por que o Vasco desistiu do Wellington Rato? Aí eu fiquei na dúvida, né? E fiquei acompanhando essa história.
O canal Atenção Vascaínos, que, pô, é fantástico, os caras fazem um trabalho maravilhoso, ele replicou uma entrevista que o presidente Adson Batista deu à Rádio Bandeirantes de Goiás, falando sobre o Wellington Rato. Eu vou botar aqui agora o trecho da entrevista, replicada pelo Atenção Vascaínos, dá uma analisada para vocês me dizerem o que vocês estão achando. Depois da entrevista eu vou voltar aqui para falar minhas opiniões. Wellington Rato. O jogador tem proposta do Fortaleza e do São Paulo Futebol Clube. Maurício Barbieri foi treinador do Wellington Rato. Eu não tive essa informação confirmada, mas não seria surpresa se Barbieri tivesse ligado, inclusive para o Wellington Rato, porque foi jogador dele no RB Brasil e também no Audax, no início de carreira. Olha, Adson, presidente do Atlético Goianiense, falou à Rádio Bandeirantes de Goiânia sobre dois jogadores até, um que também foi oferecido ao Vasco, o lateral direito Dudu, que é do mesmo empresário de Pedro Raul, Márcio Bittencourt, e do próprio Wellington Rato. Ele deixou bem claro que os dois não vão ficar. Os dois não vão ficar. Vamos ouvir então o presidente do Atlético Goianiense falando das situações de Wellington Rato e de Dudu. Olha, cara, assim, eu não posso garantir, né? Porque é uma conversa, assim, longa, né? A todo momento entra pessoas diferentes. E a gente tem uma proposta considerada boa do Fortaleza. O São Paulo começou com a proposta baixa, hoje já melhorou bastante. A negociação está em curso. O jogador... hoje os empresários, os dirigentes de clube ligam primeiro para o empresário, põe treinador para falar, então é muita coisa envolvida e eu preciso proteger o Atlético, né, dentro daquela margem de $1 milhão, que era a proposta que a gente deixou numa cláusula para transferência para fora, que foi combinado na renovação. Eu não posso deixar o atleta perder nenhum recurso em relação a isso. Aí o cara às vezes vem com o discurso, você pagou R$10 mil, bicho, quando a gente pega um jogador para a base, o maior pensamento possível, o maior objetivo possível é que ele dê retorno financeiro para o clube. Essas conversas comigo não funcionam, eu já tive alguns desgastes, né, porque marca de time nenhum vai pagar minhas contas aqui no fim do mês, então eu preciso, às vezes, até desgastar com algumas pessoas, mas sempre respeitando o cargo que eu tenho dentro do Atlético, protegendo o clube a todo momento. Então, é claro que aqui ele quis falar do Barbieri, com certeza o Barbieri ligou pro Wellington Rato e tal, e isso incomodou o dirigente. Aí você pode estar pensando, mas o dirigente tem que entender que vai perder o jogador, quer fazer doce, não sei o quê. Eu concordo com tudo isso. Só que eu não estou preocupado com o Atlético Goianiense, não estou preocupado com o Wellington Rato, não estou preocupado com o Adson Batista, eu estou preocupado com o Vasco. E esse tipo de atitude do Vasco no mercado não está funcionando. A gente já está aí há quase 2 meses no mercado e a gente não contratou ninguém. E nem vai contratar. Você sabe quando o Vasco vai tirar um jogador do Atlético Paranaense agindo dessa maneira? Com o Marcelo Petralha? Nunca na vida. Nunca vai tirar. E o que o Paulo Brax tem que entender? Que o Vasco é um clube de massa. Então qualquer atitude do Vasco toma uma proporção gigantesca. E o presidente lá do clube que não é de massa se sente incomodado. Se ele começar fechando porta pro Vasco no Atlético Goianiense, no Atlético Paranaense, daqui a pouco nos outros clubes, vai complicar a vida do Vasco. E eu não tô falando só dessa situação do Wellington Rato. A gente tem um problema com o Pedro Raul, porque o Vasco já tá acertado com o Pedro Raul também há mais de mês. E não consegue fechar com os japoneses. Por quê? Aí falando, não, por causa do fuso horário. Você vai cair nessa? É óbvio que não é o fuso horário. Pô, os caras pra contratar o Yuri em 2 dias já resolveram. Aí pra vender o Pedro Raul é o fuso horário? Não é o fuso horário. É porque o Vasco chegou lá, os caras querem 4 milhões de euros no Pedro Raul. O Vasco vai chegar lá e vai oferecer 1 milhão, pô, pros caras. Só que o japonês não é bobo, né? Ele só tem cara de bobo. Ele não vai aceitar 1 milhão. Tem um jogador aqui do Mercosul aqui, Diego Valoias, que o Vasco se interessou. O presidente dos caras pediu 9 milhões. Tá pedindo 9 milhões pelo jogador. O Vasco ofereceu 2 milhões pelo jogador. Imagina que tu tá vendendo um carro por 9 mil reais, vem um maluco que te oferece 2 mil. O que você vai falar pra ele? Qual vai ser a sua atitude? Eu vou deixar aqui pra gente fechar esse vídeo, mais um trecho do Atenção Vascaíno, replicando qual foi a resposta, qual foi a atitude do presidente do Talheres na proposta do Vasco pelo Diego Valois. Só pra você ver o que tá rolando.
Diego Valois, atacante do Tajeres, informação que nós trouxemos em absoluta primeira mão durante a semana aqui no canal Atenção Vascaínos. Já há uma proposta de 2 milhões de dólares e o presidente do Tajeres, Andreas Fassi, ontem riu da proposta. Me respondeu dizendo: olha, talvez um abraço, um sorriso, a gente retorne com essa proposta que foi feita pelo Vasco da Gama. Isso é o que caiu na internet, que a gente sabe, né? Fora as coisas que estão acontecendo nos bastidores que a gente não tá sabendo. Então, assim, cara, é muito preocupante a situação do Vasco. Não contratou ninguém, contratou só o jogador que tava livre. Jogador... Negociação com o clube não tem, mano. Não vai rolar, não tá rolando. O Vasco precisa melhorar isso aí. É claro que tem que negociar o jogador. Pô, tem que fazer uma proposta abaixo. O próprio jornalista argentino lá falou que o Talheres vai liberar o jogador se chegar com 5 milhões, com 6 milhões. Agora, se você não pode pagar 5 milhões no jogador, tu não tem que procurar um jogador de 9. Tem que procurar um jogador de 7, um jogador de 6, de 8, pra você chegar com 5. Se você não tem 5, só tem 3, tem que procurar um jogador de 5. Se você só tem 1, tem que procurar um jogador de 2, de 3. Não adianta ficar se enganando, perdendo tempo, que as coisas não vão acontecer. Kehler, 25 milhões. O Vasco vai pagar 25 milhões? Não adianta chegar lá com 10, com 8, que não vai comprar, pô. Entendeu? Então, desculpa até meu estresse, porque, pô, velho, o Vasco é fogo, cara. E Paulo Brax tá me decepcionando demais. Pessoal, esse foi o vídeo aí. Muito obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor aí pra maioria. Deixa a opinião de vocês aí, se eu tô viajando, se vocês concordam. Eu quero debater esse assunto um pouquinho mais. Saudações vascaínas e um abraço.